Seja para valer. Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. A gente está aqui em mais um episódio delas na Escrita. E, para variar, eu tô com duas mulheres que eu admiro muito aqui na minha frente. Duas autoras incríveis. Eu tô com a Dia Nobre e a Morgana Kretzmann. Sejam bem-vindas. E vocês sabem que aqui no Elas na Escrita eu tô sempre tentando reunir uma dupla que tem alguma coincidência, que tem algum laço, alguma coisa que elas se encontrem no caminho. Eu fiquei pensando muito no que unia a Dia e a Nobre, além da amizade. Nossa amizade. Nosso amor. Porque vocês são uma dupla que, inclusive, parece muito com a Andrea Del Fuego e a Aline Bay, que por algum motivo dá um match, assim. Uhum. A gente olha, tem alguma energia que bate. Acho que vocês têm muito isso. Mas buscando ali, então, no processo criativo e na escrita de vocês, eu encontrei algo como a gente pensando em... Vocês falam muito de histórias de mulheres e entram muito nesse território do trauma, exploram temas densos, né? Vocês não são escritoras de passar por temas ali sem se aprofundar. Vocês mergulham dentro da história dessas mulheres, talvez ali brincando com o ficcional e o não ficcional. Vocês têm outras influências dentro da escrita de vocês. Tem a Morgana, que além de escritora de literatura é roteirista também, então vem essa experiência do audiovisual. Tem a Dia, que traz uma experiência ali muito da historiadora e da pesquisadora. Então vocês têm essas influências externas e de outros caminhos que acho que acabam entrando muito na literatura de vocês, né? Acabam influenciando muito no que vocês escrevem. Mas antes da gente começar a conversar, eu vou apresentar um pouquinho das duas. Eu sempre leio um pouquinho aqui de cada autora para quem está acompanhando a gente conhecer. Então, eu estou aqui com a Dia Nobre, que ela é doutora em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e sua tese em doutorado Incêndios da Alma, premiada pelo CAPES, foi adaptada e publicada em livro sobre o mesmo título em 2024 pela editora Planeta. Ela também é autora da coletânea de contos No Útero Não Existe Gravidade, que foi finalista do Prêmio Mix Literário em 2021, e é autora de Boca do Mundo, seu primeiro romance, que está sendo publicado agora pela Companhia das Letras. Inclusive, eu não sei quando vocês vão ouvir esse episódio, mas o lançamento foi ontem aqui na cronologia de gravação, então tá tudo super recente. Bem-vinda, Dia. Muito obrigada, Isabela, pelo convite. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui nesse podcast, que é um projeto lindo, Elas na Escrita. Eu sempre admirei muito seu trabalho. E estou feliz também de estar aqui com a Morgana, né, que é, tipo, como uma irmã para mim. E a gente, acho que a gente tem muita coisa em comum. Acho que vai ser uma conversa bem legal. E aí, gente, para quem não sabe, ou para quem já sabe que eu andou dando uma pesquisadinha no podcast, eu tinha vontade de fazer o podcast há muito tempo, né, Elas na Escrita. Era um projeto que eu ficava mais só ali nas entrevistas, no escrito e tal. E foi com a Dia que eu consegui dar esse empurrãozinho. Foi lá em 2020, Dia, na 21, pandemia? 2021. No meio da pandemia, a gente se juntou, começou a conversar um pouco mais e a gente fez a primeira temporada delas na Escrita, lá no Zoom ainda, gente, lá no tempo das cavernas, mas foi muito legal e me deu um empurrão, Dia. Então, por sua causa que eu tô aqui hoje. Deu sorte. Me deu toda... Foi muito legal. Com o pé direito. E eu tô aqui também com a Morgana Kretzmann, chiquíssima. A Morgana Kretzmann nasceu na região noroeste do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. Ela é escritora e roteirista. Em 2021, venceu o Prêmio São Paulo de Literatura com seu romance de estreia Ao Pó, publicado pela Patuá em 2020. Ela também é formada em gestão ambiental e vive aqui em São Paulo hoje em dia. Como roteirista, trabalhou na série Tarã, para a plataforma de streaming Disney Plus. E seu romance mais recente, Água Turva, foi publicado pela Companhia das Letras em 7 línguas e 15 países. Gente, parece que eu tô rindo de Chiquíssima. tirando sarro de mim mesma. Não é verdade. É que ontem rolou uma piada sobre isso. Piada de bastidores, não vamos contar. Eu fiquei na contagem. A gente tava no lançamento juntas ontem, eu e a Morgana no lançamento da Dia, então essa informação aí, gente, é privilegiada. São 7 línguas e 15 países, eu recebi em primeira mão. Sim. E que, inclusive, que incrível, Morgana. Parabéns. Seja bem-vinda também. Ah, querida Isa, obrigada. É um prazer. E tá lindo, né? Aqui, assim, o estúdio e todo o podcast. Parabéns mesmo. Fico feliz de estar do lado da Dia, que começou, então... Eu nem sabia que começou com ela, né? O podcast, mas é um prazer estar na semana de lançamento desse livro maravilhoso da Dia, para poder estar aqui falando de literatura, falar do seu livro, falar da gente. Gente, uma capa linda, Boca do Mundo. Quem não tá... Quem estiver assistindo, a capa tá ali atrás da Dia, inclusive. A Morgana tá mostrando ali também. Quem não estiver assistindo, procura depois. E ficou incrível essa ilustração. Eu soube ontem pela Dia que, inclusive, eu achei que tinha sido feita pro livro, porque ela tem tudo a ver ali, parece, com a história, mas foi um encontro ali com a ilustradora, né? Foi. Na verdade, quando a minha editora mandou para mim, né, a sugestão de capa,
Eu pensei, nossa, porque foi muito rápido. Eu pensei, como assim deu tempo dessa moça ler o livro e fazer uma ilustração? Mas não, a ilustração já existia e parece, assim, que ela leu o livro que foi feita pro livro. Caiu como uma luva, né? Caiu como uma luva, assim. Essas coisas da vida, né? Assim, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, então eu acredito muito que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer e as pessoas se encontram também no tempo que elas têm que se encontrar, né? Então eu acho que esse livro, ele tá já começando num caminho muito bonito, assim, né? Desses encontros, não só com a minha editora, que é a Stephanie, da Companhia das Letras, mas também com a ilustradora, as pessoas que estão fazendo parte também desse processo, né? De divulgação do livro, as amigas que estão junto, né? Dando essa força, eu acho que tá sendo um processo muito bonito, sabe? Não, legal, e você falou muito que você tem esse lado mais esotérico e tudo, e depois eu quero falar sobre ele, porque ontem no lançamento da Dia, inclusive, eu fiquei sabendo de várias curiosidades do processo criativo que eu achei muito incrível. Sim. Os seus caderninhos, do mapa astral, de tudo, então depois a gente vai conversar sobre isso, mas acho que pra gente começar, no comecinho eu tava falando que vocês são autoras que transitaram também, e transitam ainda de alguma forma por esse outro lado, seja da pesquisa, do roteiro, do audiovisual. Eu queria entender pra vocês, a gente sempre começa um pouco do como a escrita chegou pra cada autora, mas eu queria entender pra vocês, então, quando a escrita se tornou essencial pra vocês. Vocês entenderam que era um caminho, era algo que vocês iam seguir na escrita literária, e também como esses outros tipos de escrita que vocês têm, seja como roteirista de audiovisual, seja como pesquisadora, historiadora, como elas dialogam e influenciam de alguma forma a produção literária de vocês também, né? Porque são espaços que parecem muito diferentes para quem vê de fora, mas eu não sei se para vocês eles se conectam de alguma forma. Então, se puderem contar um pouquinho para mim. Vai lá, Morgana, começa. Vai lá, jogo de vôlei. Com você. Começa você, vai. Eu acho, Isa, que as artes, pelo menos para mim, no meu processo criativo, as artes que eu faço, que inclui artes cênicas, que inclui teatro, né? Que eu fui atriz de teatro durante muito tempo, eu fui dramaturga também, eu tenho peça de teatro, ganhou prêmio e tudo. E depois vou para o mundo dos roteiros e só depois eu vou para o mundo da escrita literária, mais propriamente dita, com o primeiro livro, né, o Alpó. Então, para mim, tudo isso é de extrema importância para eu ter chegado onde eu cheguei hoje, que é me tornar uma pessoa que escreve romance. As pessoas falam que, né, às vezes a gente recebe uma ou outra resenha que fala, é um livro que ele é muito cinematográfico, mas é porque ela é roteirista. Eu acho que o livro ele é muito mais dramatúrgico, tem muito mais de dramaturgia, tem muito mais da Morgana, atriz de teatro, nesse livro, do que qualquer coisa que tenha mais relação com cinema ou séries que eu possa ter trabalhado, escrito ou estudado, né? Que são escritas muito diferentes, né? Assim, para você escrever por exemplo, um roteiro de cinema, um roteiro de série, você segue um apanhado de regras. Tem muitos mapas, né? Você não tem a liberdade da escrita criativa, da escrita literária, né? Então, são escritas completamente diferentes. E o teatro, ele te dá uma liberdade maior que a literatura também te dá. Então, durante muito tempo, no meu processo de escrita, de pesquisa, de reescrita, né, principalmente, que a gente passa muito mais tempo, né, de reescrevendo do que escrevendo, eu me sinto muito, e eu converso muito com a Aline Bey sobre isso, porque a gente vem muito de áreas parecidas nesse sentido. Que eu achei muito legal lembrar, mas contando que você é do teatro, que é uma origem que eu tenho também, quando eu estava com a Aline, conversei disso, tenho anos de artes cênicas, e eu fiz um pouco essa trajetória também, de primeiro ter um encantamento pelo texto do teatro, pela dramaturgia, pelo processo em grupo, para depois começar no processo mais solitário da escrita. O seu livro também tem muito de dramaturgia, tem o seu livro, né? Talvez de forma inconsciente, tem né? muito assim, né? A gente consegue visualizar também no palco aquela personagem fazendo, né? Então, eu acho que é isso, assim, chega um momento da escrita em que eu começo já a imaginar como se eu estivesse realmente improvisando, como se eu estivesse realmente, sabe, no palco improvisando. Eu já tô com aquelas personagens naquela cena, só que sou eu todas elas, né? Então, assim, eu sempre falo que eu devo tudo ao teatro, e de verdade, assim, eu hoje sou aposentada,
sou uma atriz aposentada. Mas eu devo tudo ao teatro, porque o teatro me trouxe até aqui. Eu acho uma das artes mais lindas que existem. E é muito bonito a gente ver hoje esse apanhado de autoras como você, como a Aline, e como outras autoras também, que vieram ou do cinema ou das artes cênicas e hoje estão trabalhando com literatura e trazendo uma linguagem diferente, né? Uma outra linguagem, um outro tipo de fazer literário, um outro tipo de contar uma história, que é isso que a gente faz. E você vê, por exemplo, nós três somos três autoras que vieram do mesmo lugar e escrevem totalmente diferentes, né? Contam as suas histórias de maneira diferente e, ao mesmo tempo, na minha opinião, histórias que são interessantes e que conseguem chegar no público, né? Nossa, e até a Morgana falando do meu livro, eu lembrei aqui também de um outro ponto. Olha que coincidência, eu tenho aqui na minha frente minhas duas blurbs do meu livro, do Baixo Paraíso. Foi a Morgana e a Dia, então, de alguma forma, acho que eu tenho vocês ali um pouquinho também no meu livro, carregando ele ali para iniciar com o pé direito também, né? Começar com sorte. Isso mesmo. Sim. Essa questão, assim, da escrita, para mim, sempre foi algo muito caro, né? Eu não tenho trajetória em outras artes, eu sempre fui da escrita. Então, desde criança, eu participava de clubes de leitura, clubes de escrita, né? Escrevi literatura de cordel quando eu era adolescente. Tem todo um processo da minha vida que realmente envolve a escrita. E eu também sou uma escritora de diários, né? Então, eu sempre escrevi. E aí, eu fui para uma trajetória que foi uma trajetória acadêmica na área de história, né? E aí, quando a gente pensa a história, enquanto uma ciência, também a gente conta, né? Causos, assim. Só que na história a gente tem um método. E esse método ele é muito limitado à existência de registros e de comprovações. Que é o que difere a história, né? A escrita da história da escrita literária. Na escrita literária, a gente tem liberdade para inventar, para criar, né? A gente não está presa na documentação. Mas escrever, para mim, sempre foi uma espécie, assim, de fuga também da minha própria realidade, né? Eu venho de um lugar, assim, muito humilde, muito simples, de uma história, assim, também com bastante violência, e escrever para mim era essa fuga. Então, os meus diários eram esse lugar onde eu tinha para desabafar, né, para conversar com alguém, porque naquele momento eu era muito sozinha, né? Então, na escrita eu conversava, né, com algo ali que me dava esse alento, digamos assim. Então, por questões aí, por circunstâncias da vida, eu fui para a carreira acadêmica, né? Mas eu nunca deixei de escrever. E eu nunca, vamos dizer assim, eu acho que eu sempre guardei no meu coração esse desejo de ir para ficção, ir para literatura, né? E aí agora eu posso, né, me dedicar a isso. Isso para mim tá sendo assim um processo muito importante, porque durante muito tempo, a gente vive numa sociedade que julga muito as mulheres, né? E que também dá prazos para as mulheres, né? Então, assim, a mulher, quando ela chega numa determinada idade, ela já não serve para muita coisa, né? Porque a gente tem uma sociedade que valoriza muito a juventude, né? A beleza padrão, etc. E aí, quando eu pensei, assim, agora eu quero começar a publicar ficção, eu me perguntei muito se não era tarde demais, assim, né? E aí parece que eu tenho 80 anos, mas eu só tenho 40, mas assim... Nossa, mas é muito, muito impressionante isso, como a gente se cobre mesmo. Às vezes a gente tá com 30 anos e pensando, nossa, será que não é tarde para começar a publicar? Olha que loucura. Justamente, né? E aí eu li um diário da Virginia Woolf, né? Que é uma autora que eu admiro muito, e no diário ela fala, né, em alguma das entradas, ela fala assim, que ela acabou de fazer 40 anos e somente naquele momento ela achava que estava conseguindo dizer aquilo que ela queria dizer. Isso me tocou muito, porque eu comecei então a pensar, nossa, eu acho que agora então é esse o momento de eu dizer aquilo que eu quero
dizer, né? E eu acho que aí a minha trajetória, ela me dá essa experiência e essa maturidade. Então, eu acho que esse momento agora que esse livro está saindo, ele sai também com uma trajetória que foi alimentada por muitas coisas. Foi alimentada pela a minha experiência de vida, foi alimentada pela minha experiência como historiadora, como professora universitária, né, das pessoas com quem eu convivi, das histórias que eu escutei, dos lugares onde eu vivi, né? Eu sou meio cigana, morei em vários lugares. E eu acho que isso tudo alimentou a Dia que existe hoje e que está publicando seu primeiro romance, sabe? E aí eu acho que é isso, assim, a escrita para mim sempre foi esse lugar de salvação mesmo, assim. Esse lugar, o caderno era o meu amigo, era aquele lugar que eu tinha para desabafar, né? Para conversar, para elaborar as coisas que eu estava sentindo ou que eu estava passando, né? Então eu acho que é isso, assim, escrever pra mim era esse lugar de salvação, sabe? É legal. Posso falar uma coisinha? Claro. Porque eu fiquei pensando nisso agora que a Dia estava falando, e eu acho que é um ótimo exemplo, não só ela, como o lançamento desse primeiro romance dela, porque eu acredito muito que escrever é uma forma da gente se colocar no mundo, né? E ela acabou de falar exatamente isso, né? Pode parecer tarde, mas era o momento dela se colocar no mundo, né? Eu acho que esse livro vem com isso. Depois de tudo que você passou, desde a sua infância, como você falou, das violências, né, juventude, tudo que você estudou, e ser historiadora, e doutorado, e tudo que você fez até hoje, o momento era agora, de se colocar no mundo através desse livro, que é um livro incrível, e que é você nele, totalmente, né? Assim, não no sentido de que é a sua história, mas é que você está aqui. Sim. Então, é muito isso, assim, eu acho um exemplo incrível disso, assim, né? Quando a gente fala de literatura como forma de se colocar no mundo, me parece que você é um ótimo exemplo, ainda mais você falando disso agora, dizendo, será que não é tarde, 40 anos, primeiro livro? Poxa, tá aqui, você tá se colocando no mundo agora, e porque era agora o momento, como você falou ontem, né? Tudo acontece no momento que tem que ser. Sim. Né? Mas é muito importante mesmo você trazer isso, porque a gente tem muito, né, isso de achar sempre que tá tarde quando mulher, e eu pensei também, por exemplo, no Baixo Paraíso acontece uma coisa semelhante ao seu livro, que é a gente vai acumulando algumas experiências, algumas histórias a vida inteira, e talvez coisas que a gente não estava preparado para falar em outra fase da vida. Sim. E existe uma fase da vida, pode ser aos 35, pode ser aos 40, que vai ser a hora que você vai estar pronta para entrar naqueles temas, né? Sim. Então, quanto é importante também a gente entender que existe um tempo ali, né, na escrita, existe um tempo onde a gente vai estar preparado para falar de alguma coisa, tá preparado para entrar em algum tema. E você falou dos cadernos, quando você estava falando um pouco sobre a escrita. Os cadernos ainda são importantes para vocês? Vocês têm cadernos aos milhares? Como que é? Eu sei que a Dia falou um pouco dos caderninhos dela ontem no lançamento. Você tem isso também, Morgana? Um processo mais manual de escrita ou não? Eu quero ir para esse museu que vai ser criado, né? Dos cadernos da Dia. Dos cadernos da Dia. Eu também tô muito curiosa. Eu tô aguardando esse momento. Eu não tenho cadernos, assim, eu anoto, você tá vendo aqui? Eu anoto em bloquinhos, eu tenho muitos bloquinhos, eu anoto muitas coisas nos bloquinhos, aí eu vou botando no título assim, sei lá, Água Turva 18, Água Turva 23, porque vai enchendo os caderninhos, assim, seja qual for o livro. Depois eu junto tudo isso e boto numa caixa e guardo, tipo no sótão da casa, assim, num lugar que eu deixo lá guardado. Então eu tenho isso do Alpó, eu tenho uma caixa, assim, com as coisas, eu tenho do Água. Agora eu acabei de terminar um romance infanto-juvenil. Ai, que legal. Que eu e o Paulo escrevemos juntos, mas ele é um projeto do meu TCC de faculdade em gestão ambiental. Então, eu trabalho nesse projeto, desse livrinho, desde 2017. Nossa. Então, eu tenho muito material que está todo numa caixa. Mas eu, assim, já falei outras vezes, o que eu faço quando eu estou em processo de escrita, o meu escritório vira uma espécie de instalação louca, assim, porque o Água, por exemplo, as janelas, os vidros das janelas já não podiam ser abertos nem limpados, porque era cheio de papel colado. Ai, que legal. As paredes, todas as paredes, o chão, por todos os lugares. Tipo o menino do Acre, né? Vocês lembram dessa história do menino do Acre? Ele fazia isso? Não, virou um meme, porque é uma história desse rapaz que eu não sei, ele sumiu, desapareceu, e aí quando entraram no quarto dele... Eu acho que ele está escrevendo autoajuda. Era uma instalação. Era uma instalação do piso ao chão.
chão de papel colado em todo lugar. Escrito, várias loucuras. Várias né? loucuras, No assim. meu caso, a loucura foi publicada, se chama Água Turva, tá ali, ó. Não, mas eu também tenho isso, assim, de fazer... Eu faço, assim, uma parede só do livro, né? Ah, e aí legal. depois também eu pego e guardo tudo. Mas eu tenho um processo muito manual, assim. Geralmente, a primeira ideia que vem, eu preciso escrever à mão. E aí, claro, eu escrevo à mão ali aquele rascunho, depois eu vou pro computador e vou... vai crescendo e vou reescrevendo e tal. Mas eu acho que... como eu venho de uma trajetória, assim, dessa coisa do diário, escrever à mão, pra mim, é muito importante. Parece que eu elaboro melhor quando eu escrevo a primeira ideia à mão e depois eu vou pro É computador. que não tem, olha só, eles não vão conseguir ver, mas é que assim, ó, olha a minha letra pra eu querer escrever a mão. Olha a letra da Dia. A letra da Dia é linda, gente. Entende? Ontem eu também fiquei Se eu nessa, tivesse porque a minha essa letra é muito feia. amiga, eu estaria escrevendo à mão também, mas eu tenho essa. Então, Eu tenho a letra feia, ó, eu escrevo a mão aqui, do jeito que é Gente, possível. minha letra já foi mais bonita. Hoje em dia, depois que a gente começa a digitar, né, só usar o Vai computador, perdendo. vai perdendo. Mas a minha letra, ela ainda é bonita hoje, mas ela já foi mais. Ah, legal. Mas É. eu pergunto isso dos cadernos, porque os caderninhos, eles sempre estão com autores de alguma forma, e cada um de um processo. Sim. Tem autores como a Aline Bey, que é um pouco mais parecida com a Morgana, eu acho que ela fala que escreve, mas não usa literalmente o caderno no livro. Tem autoras que escrevem, às vezes, a primeira versão, para ir depois o livro, então, muitos caminhos. E vocês, gente, nos livros de vocês trabalham e trabalharam, não sei se pretendem fazer ainda muito, tem tanto um lado místico, mas também tem o lado da ecologia, e tem um lado muito de simbolismo. Como vocês conseguiram e pensaram em equilibrar esse lado mais da mística e do simbolismo e desses elementos que estão um pouco mais aéreos com os elementos reais do realismo ali, para trazer as personagens de vocês com muita força? Eu lembro do lançamento da Morgana, uma coisa que ficou muito marcada para mim, foi que, acho que foi no fim do lançamento, do nada, fez-se uma roda de mulheres, tinham muitas autoras, foram muitas escritoras no seu lançamento, e a gente fez uma roda de mulheres e tinha uma oração, e que vinha também do seu livro, então ficou muito marcada essa mística que se criou ali no lançamento, e ontem a Dia falando no lançamento dela também, de toda a mística envolvida ali na cidade, no espaço que ela criou. Queria entender, então, como vocês foram para esses elementos místicos, como é o equilíbrio entre isso e o realismo na escrita de vocês? então fale. Conversa, pode falar. Eu acho que, assim, pensando um pouco em duas estradas que vão se encontrar numa encruzilhada, que seria o livro da Dia e o meu, eu acho que a gente se encontra nessa questão da terra mesmo, do território, né? Porque tanto Água Turva tem essas mulheres que ficam lutando, né, para defender esse território, que são mulheres que têm um passado muito turbulento, né, um ódio que foi criado não por elas, mas por outras pessoas, mas que cresceu dentro delas. Então elas também se encontram numa determinada encruzilhada, que eu preciso defender essa terra, esse chão. E as mulheres de Urânia também, né? Essa coisa de defender esta terra, esse chão. Então, eu acho que isso seria, quem sabe, o grande casamento dos dois livros, né? Assim, acho que sim. Para falar disso, né? Que é mais do que só personagens femininas, como você mesmo falou ontem, né? Eu dei uma entrevista também ontem, por isso que eu ainda não tinha te mandado a minha biografia, porque eu estava muito envolvida com uma entrevista em espanhol que eu teria que dar. Então, que legal. Estava me preparando e respondendo as perguntas. E chega um momento da entrevista em que o entrevistador, uma pessoa muito gentil, um jornalista lá de Mendonça, da Argentina, ele pergunta se o meu livro é feminista. E é muito interessante o quanto as pessoas que estão lendo o livro fora do Brasil, elas têm outras visões. Em nenhum momento aqui no Brasil, ninguém tinha dito que o Água era um livro feminista. Em nenhum momento. São outras percepções, porque são outras realidades, percepções. né? Sabe uma coisa que eu acho, assim, que é muito complexo? Porque parece que quando a gente escreve sobre mulheres, automaticamente é como se a gente estivesse fazendo uma militância feminista, né? E aí eu acho que o ponto não é esse. O ponto é que, durante muito tempo, as mulheres foram narradas pelos homens, né? E agora a gente tomou o nosso lugar e a gente tem agora o domínio sobre a nossa escrita e a gente está escrevendo sobre as nossas experiências enquanto ser mulher no mundo. Isso não necessariamente significa que a gente está fazendo um ativismo feminista panfletário, né? Eu acho assim, que todas nós aqui somos feministas.
não necessariamente o texto que a gente escreve é um texto que se pretende panfletário, ou que se pretende, ou que pretende convencer o outro da importância de se falar sobre mulheres e da importância de falar sobre essas violências que as mulheres sofrem e também das formas como elas encontram, né, para resistir a isso. Então, quando eu li o Água Turva, da Morgana, eu já tinha adorado o Alpó, né? Mas quando eu li o Água Turva, eu fiquei, assim, muito impressionada, porque são 2 livros muito diferentes. Inclusive, a escrita é diferente. E o Água Turva, eu fiquei, assim, muito impressionada como ele dialogava com o meu livro, que eu já estava no processo de edição, mas que a gente não tinha conversado sobre. Né? E aí eu sou do Nordeste, a Morgana é do Sul, e a gente tem, de alguma forma, experiências, né, que se entrelaçam e que a gente acaba falando das mesmas coisas, né? Dessas mulheres que estão querendo, então, reaver o controle sobre sua própria narrativa. E acho que entrando muito nessa questão do território também, como a Morgana falou. Muito legal pensar nesse encontro, onde vocês duas realmente vão confluindo, assim. Justamente porque, assim, veja, quando a gente pensa esse espaço, né? Ou seja o sertão, seja o Vale do Iucumã, né? Salto do Iucumã. Salto do Iucumã. A gente está falando de territórios que foram negados às mulheres. Né? Ou que foram estereotipados, ou que as mulheres elas não tinham espaço, né, de vivência, ou espaço de controle. E aí no Água Turva você tem mulheres lá disputando esses lugares, né? Tanto as personagens que estão, digamos assim, de certa forma, em oposição, em conflito, e que no final das contas elas estão pensando a mesma coisa, elas estão lutando pela mesma coisa, né? Então eu acho assim que essa coisa de colocar a literatura escrita por mulheres sempre como uma literatura panfletária ou uma literatura feminista, isso, na verdade, é uma forma de misoginia, é uma forma de dizer que a gente não tem o direito de contar as nossas histórias ou falar sem sermos panfletárias. E isso não tira da gente o fato da gente ser ou não feminista também, sabe? Exato. Porque eu acho que quando a pessoa fala o que é ser feminista, né, gente? Ser feminista é, na verdade, querer que as mulheres sejam tratadas iguais aos homens. Então, assim, quando a gente tá falando de feminismo, a gente tá falando assim, a gente precisa ter os mesmos direitos que os homens, ou seja, ganhar salários equivalentes. A gente sabe que a gente vive num país em que as mulheres, às vezes, exercendo funções até superiores aos homens, ganham menos que os homens, né? Ou mulheres que não têm seu espaço, ou mesmo na literatura, quando se fala que a mulher está escrevendo um livro que parece que quando a gente escreve é sempre do universo do particular, ou do autoficcional, né? Então, assim, parece que a gente tá muito limitada a isso. E não, a nossa literatura é uma literatura universal. É uma literatura que cria identificação. Então, eu leio o livro da Morgana, que é uma mulher do sul do país, e eu me identifico. Sabe? E a gente tem experiências de vida completamente diferentes. Eu leio o seu livro, eu lembro que eu li o seu livro, eu fiz a leitura beta do livro, né? Antes do livro ser publicado. E eu fiquei impressionadíssima, assim, com o seu texto. E me identifiquei também. Né? Então, eu acho que é isso. E nós somos de lugares diferentes, temos experiências de vida diferentes, e a gente quer ter o direito de contar as nossas histórias, né? Exato, não, e você fala tanto do feminismo, mas tem outra bandeira também, que, como você lembrou, a Morgana, que vem de um lugar ali do sul, você do Nordeste, aí entra do regional, né? Sim. Que aí se pensa na literatura regionalista, o que é regional, né? Que literatura e você é do Centro-Oeste, né? Centro-Oeste. E o Centro-Oeste quase nunca é lembrado, na verdade. Exato. O Centro-Oeste não existe, né, praticamente. Não, ele não existe. Eu falo até mesmo que eu acho que é o lugar mais esquecido, que o povo fala, não, então é de um lado tá o Norte e Nordeste, do outro Sul e Sudeste. Eu falo, gente, existe Centro-Oeste também, não se esqueçam. Mas realmente existe essa questão dos espaços e do território, acho que acaba influenciando muito a nossa escrita, né? Não sei se para vocês faz diferença, inclusive, para Dia, não sei se tanto porque você se muda muito. Eu ia falar se às vezes quando vocês saem do lugar de origem de vocês, se isso também movimentou alguma coisa na escrita de vocês. A Dia falando agora, eu pensei muito nisso, porque para mim isso fez muita diferença. Quando eu saí da minha cidade e vim para São Paulo, é quase como se eu tivesse a certeza de que, eita, não sou daqui, sou estrangeira nesse lugar. Então, isso começa a movimentar e mudar a minha escrita também. Para vocês, isso influencia de alguma forma, até de você querer voltar para os seus lugares,
querer voltar para os seus territórios, suas paisagens para trazer para o livro? Eu achei bonito que ontem no lançamento a Dia falou, eu me mudo bastante, agora eu estou indo lá para a fronteira com o Espírito Santo e eu vou conhecer muitas histórias e vou ter muitas histórias, né, para contar desse lugar. Foi muito legal. E isso é a coisa mais incrível, né, de você ser um escritor, uma escritora, né? Você pode escrever de qualquer lugar pode te trazer insights, te ajudar, pode te trazer personagens. E eu acho isso incrível, assim, porque o Aupó, por exemplo, ele passa, claro, muito ainda no interior do Rio Grande do Sul, desse lugar que eu venho, da região, da cidade, mas a maioria do livro ele está no território do estado do Rio de Janeiro e um pouquinho ali em Minas, assim. O Água, eu já quis voltar, assim, eu quis retornar para esse lugar ancestral para mim, porque é um lugar que vem os meus avós, meus pais, os meus tios, né? E o próximo romance que eu estou trabalhando, eu estou ambientando ele em lugar nenhum. Não tem estado, não tem cidade, não tem. Eu quis criar tudo do zero, assim, sabe? Legal. Então, eu acho que essa é a coisa maravilhosa da literatura que você não consegue fazer em determinadas artes, né? Você tem uma liberdade para criar que é muito incrível, né? E falando sobre isso, essa coisa de sair do seu lugar de origem, né? Ontem a Adriana me perguntou se vai ter outro livro, né? Ambientado no mesmo lugar. E aí, é interessante isso, assim, porque... Quando eu respondi isso, não, eu tenho outras histórias para contar, né? Eu acho que é isso. Acho que as pessoas acabam esperando que a gente crie, talvez, né? Uma linha ou um projeto literário que só fala da mesma coisa, né? Do seu lugar ancestral. Do seu lugar e tal. E aí, esse livro, Boca do Mundo, foi o livro que eu escrevi justamente para... trabalhar essas questões que vêm do meu lugar de origem, né? Eu sou do sertão do Cariri, eu vivi no sertão do Pernambuco, conheci outros sertões, são sertões diferentes. O Centro-Oeste tem também sertão, e são experiências diferentes, linguagens diferentes, sotaques diferentes, né? Mas eu não quero ser uma escritora que fala sempre do mesmo lugar. Eu tenho muitas outras histórias para contar, né? Outras coisas que me movem, outras questões que me movem. Então, eu acho que é isso, assim, o Boca do Mundo, ele é, digamos assim, um presente que eu dei para a minha criança, a minha adolescente que queria ser escritora. E aí voltei para esse meu lugar, né, de origem, trouxe essas lendas, trouxe esses mitos, trouxe essas coisas que sempre me fascinaram e fascinam tantas pessoas. E é isso. E ele tá aí, ele é uma história fechada para mim, né? Então agora eu quero contar outras histórias, né? Experimentar outros cenários. Experimentar outros cenários, né? Eu acho interessante isso, né, Dia? Porque você estava comentando, né? É um livro tão diferente um do outro, né? Uma vez eu dei entrevista para um homem e ele ficou quase ofendido que eu escrevi um livro tão diferente do Aupó, assim. E eu falei, querido, então você se prepara para o terceiro. Pois é, porque o terceiro tem a ver com horror, tem uma linguagem mais de horror. Porque, assim, assim como você falou, eu tenho tantas histórias para contar, de tantos territórios. Nossa, e eu tenho tantas maneiras de contar história. Me deixem, eu quero usar toda a minha criatividade, que ainda está tão presente em mim, porque a gente com a idade também vai dando uma cansada e vai perdendo algumas coisas, né? Não é só no corpo, na cabeça também. Então, eu quero muito ainda poder aproveitar o que eu tenho ainda em mim para fazer outras formas de escrita, sabe? De outras maneiras de contar história, assim, de ir para lugares que realmente, assim, a pessoa vai dizer... Ela não tem um projeto literário, se estiver procurando um, né? Porque eu quero escrever cada vez um livro mais diferente do outro. Mas esse é o mais legal, até essa liberdade. E se você pensa assim, o que é o projeto literário? Porque eu sou uma autora nordestina, eu só posso escrever sobre o Nordeste? Ou porque a Morgana é gaúcha, ela só pode escrever sobre o Rio Grande do Sul, e você só pode escrever sobre Brasília, sabe? Então, assim, o que é um projeto literário? É falar sobre a mesma coisa sempre?
Para mim, não. Para mim, um projeto literário é você justamente ser fiel àquilo que às histórias que você quer contar, independente de onde elas se passam, independente, né, de as personagens estarem marcadas pelo lugar ou não, né? Então, assim, o próximo também já comecei a trabalhar no outro romance, né? E ele se passa num lugar também sem nome, que é uma cidade, porque a ideia é trabalhar com adolescentes. Eu quero contar a história de adolescentes que são menores infratores. Então, a história, na verdade, se passa em um abrigo. Completamente diferente. Completamente diferente. E esse abrigo, ele tá em algum lugar, eu não sei onde, mas é o abrigo, a história é no abrigo. Então, não tem marcação de território, não tem marcação de linguagem, não tem marcação de sotaque. Porque é isso, é outra história que eu quero contar, né? Então, quando a gente pensa assim, um projeto literário é falar sempre das mesmas coisas? Não, com certeza. Eu acho que não. Alguns escritores têm obsessões, né? Que são obsessões que se repetem, que às vezes é legal, mas e é muito legal também existir essa liberdade de experimentar, de passar por um romance, um livro de contos, e um infanto-juvenil, e um infantil. Então, exatamente, ter essa liberdade de experimentar textos, né? Mas a gente falou muito agora sobre o território, sobre lugares. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como que foi um pouco a escolha desse lugar que você criou, Urânia, que é um lugar até místico e é criado, e ele tá ali no livro, como foi a escolha para você ambientar, então, o livro nesse lugar. E a Morgana também, que no Água Turva, se eu não me engano, é o Parque do Turvo, não é? Ele não é da Turva, é o Parque do Turvo. E também como foi a escolha para você trazer esse lugar para o livro e criar as personagens ali. A gente tem essas personagens mulheres passando por histórias densas, como a gente conversou, vocês são escritoras que vão nesses lugares densos, mas como foi contar a história delas nesses lugares? Por que vocês escolheram esses lugares? Então, como eu falei, né, eu acho que esse livro, ele é mesmo que esse presente para a criança e adolescente que eu fui, que queria contar histórias e que vem desse lugar. Eu venho do Vale do Cariri, que é um lugar que tem várias narrativas místicas, né? Inclusive, tem um ditado lá que diz que quem bebe da água do Cariri não sai mais de lá. E realmente é uma cidade que que na verdade são várias cidades, são 38 cidades, mas o centro ali é o que a gente chama de Crajubá, que são as cidades de Crato, Juazeiro e Barbalha. Tem muita gente de fora, assim, é uma cidade de adventícios, né? É uma cidade de gente que vem de fora e fica e se apaixona pelo lugar. O lugar tem uma mística e claro que isso faz parte também de uma construção, né, narrativa sobre o lugar. E aí eu queria meio que pagar essa dívida, talvez, assim, com a minha própria trajetória de eu preciso falar desse lugar de onde eu vim, e também incorporar experiências de outros lugares onde eu morei. Então, quando eu pego o Vale do Cariri, ele é sertão, mas ele é um sertão completamente diferente, por exemplo, do Vale do São Francisco, que é em Petrolina, onde eu morei. Que o Vale do Cariri é um lugar úmido, fresco, mais frio, com cachoeiras, fontes de água mineral, floresta amazônica. O Vale do São Francisco, ali na região entre Petrolina e Juazeiro, é um lugar mais árido, apesar de ter o Rio São Francisco. É um lugar mais seco, mais quente, mais árido. E a vegetação é caatinga, né? Então, você tem aí 2 sertões completamente diferentes. Eu acho que também era uma das coisas que eu queria trazer, é quebrar com esse estereótipo do sertão e do Nordeste como uma coisa só, né? Então, a gente tem aí várias experiências, às vezes em lugares muito próximos, mas que tem culturas completamente diferentes, que tem climas completamente diferentes e modos de viver, né? E aí, eu queria mesclar essas experiências. Então, eu criei um sertão que mescla narrativas do Cariri e do Vale do São Francisco. Então, eu criei um sertão fictício, né? E que parte de uma lenda, que é uma lenda dos indígenas cariris, que é de um lugar chamado Pedra da Batateira, que fica na cidade do Crato. Se conta, né, que quando começou o processo de colonização e de evangelização do Vale do Cariri, que foi um processo mais tardio, no século XVIII, houve uma grande resistência dos povos cariris, mas eles acabaram sendo vencidos e expulsos da região.
Então, antes de ir embora, eles deixaram várias maldições que estão presentes no livro. Uma delas é uma serpente que mora embaixo da igreja, que vai, quando o vale inundar, ela vai sair, vai devorar todo mundo. E essa lenda principal, que é a lenda da Pedra da Batateira, que é uma pedra que existe até hoje, acorrentada no chão. E embaixo dessa pedra você tem um grande reservatório de água. Então, foram feitos estudos geológicos, inclusive, que dizem que tem água suficiente para abastecer a região por mais de 30 anos. E essa pedra está lá e ninguém tem coragem de tirar, porque ela faz parte dessa maldição dos cariris, que se essa pedra for arrancada, o sertão vai virar mar, porque vai inundar. Então, eu parti dessa ideia, desse buraco, que pode engolir o mundo, né? Por isso o título também do livro, que é A Boca do Mundo, que é esse lugar onde o mundo nasce e onde o mundo pode acabar também. Então, a ideia era justamente trazer essas narrativas, que foram narrativas que me acompanharam durante a minha infância e a minha juventude toda, né? Todas essas coisas meio místicas que envolvem a região, que faz parte também, assim, de uma mitologia, né? Que se cria sobre o Nordeste como esse lugar mágico, né? Como esse lugar que tem uma vivência religiosa muito forte, que mescla muitos elementos. Então, criar Urânia, né? E aí, Urânia, na verdade, ela é o nome que Boca do Mundo recebe quando a personagem principal chega lá. Então, quando ela chega lá, ela meio que se revolta com essa ideia de um buraco que está lá no meio e que pode ameaçar o império dela. Ela manda construir uma praça em cima da pedra e ela rebatiza o lugar como Urânia, né? Então, ela é uma personagem, a Abigail é uma personagem que é bem desafiadora nesse sentido e que desafia, inclusive, as maldições, né? Que foram colocadas no lugar, assim. Então, é um pouco isso, né? Esse livro, ele é meio que esse pagamento de uma dívida que eu tinha comigo mesma, de contar as histórias de onde eu vim. É muito legal. A Dia é uma contadora de histórias. Eu estava aqui, a gente ouvindo esse processo. Só de você criar o livro, essas histórias de bastidores já são histórias ótimas também. Dá para ficar super Me te lembra ouvindo muito a contar. Socorro falando, assim, né? O Chico Sá também, os dois são de lá, né? Sim. Eles contam histórias como a Dia, assim, você você quer quer ouvir ficar ali mais. ouvindo, assim. né? Você E o fica Chico Sá é do assim, Crato. É. Ele é cratense. Olha que legal. Então, eu esqueci a pergunta. A gente estava falando sobre esses lugares, esses territórios, por que vocês sim. escolheram ambientar o livro nesses lugares onde eles foram ambientados, assim. Eu sou pisciana e filha de Iemanjá, então, perdão, ouvintes. Eu também sou pisciana. Acontece, às vezes, eu estar ouvindo, assim, nem eu lembrava. Você deu sorte que eu lembrei Sabe que agora. eu encontrei a Juliana Leite no lançamento da Micheline, e ela também é pisciana e também é de Iemanjá. E ela falou que, assim, depende do lugar. Ela estava numa Bienal, não sei onde, assim, e daí tinha muito barulho. E as pessoas faziam as perguntas para ela e entrava por um ouvido e saía pelo outro. Ela ficava assim, o que está acontecendo? Eu falei, cara, eu sou igual. Eu esqueço a pergunta. Mas, enfim, eu só queria falar um negócio do livro da Dia ainda, que eu não sei se você vai concordar comigo, que, para mim, Urânia é uma personagem. Sim, total. Uma das Eu grandes adoro cidades personagens. né? Como eu acho que o Parque do Turvo aliás, também. assim, a Água Turva nasce por causa desta personagem, São livros com lugares fortes. que é o Parque do Turvo, né? E eu acho que Urânia é uma grande personagem do livro também. E acho que aí também tem outra coisa, né, que os nossos livros se encontram, que é isso, né? Quando o território onde se passa o livro também são grandes personagens para contar essas histórias, né? Sim. E o Água, ele surge disso, Isa, ele surge desse lugar, como eu já falei mais aqui no início, né? Eu queria muito voltar para esse território, para esse Parque Estadual do Turvo, que foi a primeira unidade de conservação criada no Rio Grande do Sul, na década de 40, 50, né? Que ela passa de Parque Florestal, depois ele muda para... ele passa de território florestal para parque na década de 50, e é um lugar que é o último reduto da onça-pintada no sul do Brasil. É um lugar onde a onça vai para ter seus filhotes, então, assim, ele é um lugar muito mágico, porque
eu sempre falo, né, muitas vezes a literatura ela tem várias formas de se colocar no mundo, né? Ela tem uma importância grande também porque eu acho que a literatura muitas vezes, principalmente essa literatura como Da Boca do Mundo, do Água e de outros livros mais contemporâneos agora, que é de mostrar para a gente um Brasil que a gente desconhece. Porque por mais que Urânia seja uma cidade que você inventou, toda aquela região existe. Então a gente desconhece muitas vezes esse Brasil. O Parque do Turvo não é um lugar ficcional, mas a cidade de Dourado, onde o parque fica, é uma cidade ficcional, não existe. O território dos Pies Rubros, que é a parte argentina, não existe, são partes criadas. Então, é isso, eu acho que a literatura também tem esse papel, né, de mostrar e levar ao leitor um Brasil que muitas vezes o próprio brasileiro não conhece, né? Então, eu acho que essa questão de levar a história para esse lugar, não só querer levar o Parque Estadual do Turvo, um lugar que a minha primeira infância eu passei ali, porque meus avós tinham uma casa, né, uma pequena propriedade rural bem em frente ao Parque do Turvo. Então, assim, a gente via tamanduá, a gente via outros animais selvagens, tipo no pátio da casa da avó e do vô, Ai, que legal. assim, sabe? O vô, na década de 40, 50, 60, eram comunidades rurais muito pobres, numa região muito pobre, tanto do Brasil como da Argentina. Então, era uma época onde a caça não era ainda era permitida. Então, realmente, assim, em determinadas épocas do ano, se a safra, por exemplo, de batata ou de feijão, ou seja, o que for que eles estivessem plantando, não desse nada, eles caçavam para comer, para alimentar suas famílias. Então, assim, meu avô também chegou a caçar anta, paca, cutia, para alimentar a família, assim. Então, eu queria muito trazer todas essas questões que envolvem o que você... o que é lutar por uma questão ambiental hoje, em 2025, e o que é lutar por uma questão social. Aonde isso se diferencia, sabe? Qual a fronteira de falar sobre isso, né? Que é o mais complexo, eu acho, você né? chega para um... a gente fala, você não pode caçar animal silvestre, você fala para uma comunidade tradicional, você não pode matar animal silvestre, porque agora é proibido, você vai ser preso. Tá, mas essa comunidade passou décadas da sua vida vivendo disso. Então, como vai resolver esse problema? Eu não trago respostas, porque eu acho que a literatura não tem que trazer respostas, mas eu coloco o problema para que isso também seja discutido. Então, a questão de ir para esse território, de falar de água turva dentro do Parque do Turvo, principalmente também era para trazer essa questão social, de falar sobre essas comunidades, essas pessoas que num passado não tão distante já foi o meu avô, minha avó, minha mãe criança. E como se resolve isso? Você acha que você está defendendo um território, e não deve caçar, e é proibido. Mas como que o governo vai resolver isso quando essas pessoas só têm isso para se alimentar? Sabe? Então é isso que eu queria, assim. E é muito incrível a gente conseguir conhecer quase como se fossem esses outros países dentro do nosso próprio país, né? Através da literatura. Acho que é uma das coisas mais preciosas que a gente consegue com o livro. E me parece que vocês vão muito num lugar também no território da memória, quando vocês vão escrever, e principalmente esses livros, seja uma memória pessoal, seja uma memória regional, seja ancestral, familiar. E trabalhando um pouco nessa memória também, e com o que vocês vão contar no livro, eu lembrei de ontem a Dia falando uma coisa no lançamento, às vezes você querendo explicar, contar demais a história. O que vocês decidem, como que vocês decidem o que vem à tona na história, né? O que vocês vão enfatizar, o que vocês vão mostrar ali, e como vocês trabalham com as questões mais densas e violentas, porque às vezes tem violência no que se escreve, mas como é trabalhar essa violência também na escrita, como decidir fazer esse equilíbrio do que vem à tona e o que não vem. É muito louco, eu vou falar muito rapidamente, porque acho que a Dia tem muito mais para falar sobre isso, né? Inclusive, ela falou ontem tão lindamente, né, sobre a violência e sobre como escrever a violência contra a mulher e como não escrever, né? Mas eu só queria contar rapidamente, assim, teve uma pessoa na Alemanha, né? O livro saiu na Alemanha esse ano, e aí teve
assim, teve muitas resenhas muito boas, assim, saiu uma resenha semana passada num dos maiores jornais da Alemanha, falando do livro, falando do Parque do Turvo. Isso é muito louco, né? Porque você vê, assim, o Salto do Yucumã, o Parque do Turvo, que ninguém conhece, tá na capa de um jornal da Alemanha, assim. Olha onde a literatura vai, né? Mas não foi nesse jornal, foi num blog, assim, um blog pequeno, mas eu recebi um alerta pelo celular, né, que alguém tinha falado alguma coisa, saiu no Google com o meu nome, eu fui lá ver. E aí, ele fala, né, do livro, ele elogia e tudo, mas ele diz, é um livro violento, porque tem uma cena muito violenta, com muito sangue, de luta de facão entre duas mulheres. E eu quase ri. Porque a percepção de violência, né, dependendo da realidade de cada Então, um. mas é um povo colonizador. É o olhar do colonizador europeu olhando pra gente, falando, olha que violento. Sim. E eu fiquei pensando, é sério que você tá achando violento? Porque ele falou, eu acho que né, não me parece muito real essa cena, porque eu achei muito violenta, né, não sei o quê. E eu fiquei pensando, eu vi essa cena na minha frente. Meu tio e meu tio-avô brigaram de facão na minha frente quando eu tinha, sei lá, 11 anos, se eu não me engano, 10, 11 anos. Eu vi eles se cortando, arrancando uma orelha do outro, de facão na minha frente. Caramba. E então, a pessoa assim, achando muito inverídico, né? E aqui ela foi longe demais. Não, ele foi super respeitoso, assim, na sua... Era uma grande opinião sobre o livro. Ele foi muito respeitoso, mas ele falou, isso eu achei muito violento, eu não consigo... enfim, né, que a gente lê traduzido um troço pelo Google, né, e tá lá em alemão, então assim, mas foi mais ou menos essas palavras, assim, que ele achou muito violenta, né, aquela cena do facão, duas mulheres lutando de facão, e aí eu tava até conversando com o Scott falando isso, né, é o olhar do europeu colonizador falando, não, mas isso aqui é violência demais, quando na verdade a cena de facão é totalmente inspirada na minha família. É sobre essa coisa da verossimilhança, né? Isso é muito louco, porque, assim, em alguns momentos também do processo de edição, minha editora perguntava, mas isso aqui, será que isso aqui é possível? E aí, é isso, assim, são coisas que, às vezes, para quem tá em um lugar muito urbano, talvez, muito essa coisa da cidade, que é outra dinâmica, é outro tempo de vida, parece ser totalmente verossímil, né? Mas para quem viveu em lugares mais do interior, né, ou que tiveram essa proximidade com essas famílias, né, que vêm de lugares mais humildes e tal, isso é totalmente possível. Então, assim, nada no livro da Morgana, por exemplo, me surpreendeu no sentido de achar inverossímil, né? O que me surpreende é a qualidade narrativa, o texto maravilhoso e tal. Mas, assim, no sentido da história que ela conta, não. Tipo, pra mim ali, super normal. Duas mulheres brigando. Super normal. Duas mulheres brigando com facão, uma cortando a cara da outra. Super tranquilo, assim, né? Então, tem isso também no meu livro, assim, que é um livro que ele traz muitas cenas de violência, né? Mas uma das minhas preocupações quando eu estava escrevendo era como é que eu vou narrar essa cena, que é uma cena extremamente violenta, mas sem utilizar de uma linguagem violenta. Eu acho que essa foi a minha grande preocupação. E eu acho que... Porque é isso, eu não queria ser gráfica, porque a gente já tem muitos casos, a gente vê nos jornais todos os dias, né? Isso de forma muito explícita. E aí eu queria que fosse algo mais sutil, mas que também trouxesse, né, essa percepção de que, olha, aqui tem violência, mas não necessariamente a linguagem é violenta, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas, por exemplo, que eu me preocupei muito quando eu penso na questão da violência, né? Até o Scott ontem perguntou assim, como é falar da violência sem a materialidade da coisa, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, que nas relações, por exemplo, entre homens e mulheres, no ambiente doméstico, uma das violências que mais existe é o gaslighting, né? De fazer com que a mulher enlouqueça aos poucos. Que né? É sutil ali. E que é sutil, e que é aquela violência que ela é imperceptível. Às vezes a própria mulher se culpa, né?
achar que tá fazendo alguma coisa errada. Então, ela mesma vai introjetando essa ideia de que eu tô ficando louca, não é bem assim e tal. E aí, parece que esse tipo de violência não choca tanto quanto uma mulher que apanha ou duas mulheres que brigam de facão. Nossa, isso é muito verdade. A violência emocional, ela é sempre colocada num lugar menos, né? Como se fosse menos importante, tivesse menos impacto do que a violência física. E é muito incrível, porque no livro da Adi, ela não precisa deixar essa violência explícita, né? E, ao mesmo tempo, a gente sente todas as dores dessas mulheres, né? É claro, tem cenas que são violentas, mas, assim, em nenhum momento você tem a necessidade de descrever toda a violência, e mesmo assim a gente entende toda a violência que ela sofreu. E o mais interessante que eu acho que tem no Boca do Mundo é que a gente sente junto com aquela personagem, aquela violência. Tanto que a gente tem trechos que a gente lê assim, você tem que largar o livro e falar... Meu Deus, né? Sério isso, cara? Sério. Né? Você dá uma respirada, você precisa dar... Porque, assim, ontem Isso eu acho... Nossa, eu não sei pra vocês, mas isso com o livro, pra mim, é mais intenso do que se eu tô vendo um filme. Exatamente. Sim, também. Porque você imagina, né? Sentir, porque eu acho que você imagina, talvez recria a cena dentro da sua cabeça do como seria mais real pra você. Então, geralmente, é muito mais intenso pra mim um livro ali, eu mergulhada naquela história, do que até o filme que me mexe de alguma forma. E eu acho que... eu achei interessante que a Adriana ontem falou, eu conseguiria ter lido ele rapidamente, e eu fiquei pensando naquilo e falei, eu não conseguiria, porque eu precisava respirar, sabe? Eu precisava digerir o que estava acontecendo, dar um tempo para depois voltar para o livro, né? Tanto que quando você me mandou eu não li rapidamente, porque eu precisava desse respiro. Mas, assim, cada leitor vai ter a sua leitura, obviamente, né? Mas a Adriana me contou que ela teve pesadelos com o livro. Ela sonhou com a história. Ela sonhou com a história e teve pesadelo. Ela disse que acordou assustada, assim, à noite. E disse, meu Deus, foi o livro da Dia. E é isso, assim, é engraçado. Também, uma outra leitora me mandou uma mensagem antes de ontem, falando assim, olha, eu comecei a ler o seu livro e eu dormi e sonhei. E eu acho isso muito fantástico, assim, porque significa pra mim, né, que a história tocou a pessoa. Não é algo que você leu e, tipo, esqueceu, né? Não, a história tocou. E aí, por isso, aí ficou ali no inconsciente, a pessoa sonhou com aquilo, assim. Isso pra mim tá sendo fantástico, assim. Eu quero receber mais relatos de pessoas sonhando com um livro, porque tem cenas fortíssimas mesmo, não tem, né? Como que não... ficam, né? Gente, eu tô... O que você ia falar? Desculpa, pode falar. Não, rapidamente. Ontem, uma das meninas que estavam lá no lançamento falou que ficou muito... Tem uma cena, né, que eu não vou dar muito spoiler, mas tem uma cena que o pano de fundo é a música Estúpido Cupido, da Celi Campelo. E aí ela disse assim, nossa, eu achava essa música tão romântica, tão legal, e agora, nessa cena, eu entendi que a música é sobre um relacionamento abusivo. E ela disse assim, estragou a música pra mim. Eu nem lembrava disso. No sentido de que ela percebeu, então, sobre o que era a música. Parecia uma música bonitinha, que né? É uma música bonitinha, num ritmo bonitinho, né? Mas ela disse que quando leu a cena, ela disse, meu Deus... Ela foi escutar a música e ela percebeu que a música é sobre uma coisa abusiva, né? Que é uma mulher que diz assim, pelo amor de Deus, eu não quero me apaixonar, não quero um homem nenhum perto de mim, porque isso me faz mal, né? Olha só. Então, porque ela diz, o Cupido, vê se me deixa em paz, né? Então, e aí ela disse assim, nossa, quando eu fui ouvir a música e eu li a cena de novo, eu percebi sobre o que era a música. Nunca mais vou escutar da mesma maneira. Eu vou ter que escutar agora só pra... Eu tava dizendo, gente, eu fico olhando ali pro lado, espiando o meu cronômetrozinho, que a gente já tá ali chegando, então, em 1 hora. Sim. Olha como Nossa, passa passou rápido. É porque a gente tem tanta história boa pra contar, dá vontade de ficar mais 1 hora. Mas antes da gente ir encerrando, eu queria então que vocês só fechassem pra mim, já que a gente tá falando mais agora dos livros mais recentes de vocês, do Alga Turva, do Boca do Mundo, o que de mais especial tem tido pra vocês nessa trajetória dos livros? A Dia acabou de lançar, então talvez como que tá esse processo de lançamento ali, chegando nos primeiros leitores, pra gente poder encerrar esse episódio, então, falando rapidamente do livro de vocês. Tá. Acho que pra mim o mais importante tá sendo agora, né, é que essa história chegue pras pessoas, assim. Ontem eu tava conversando com um amigo e aí ele falou assim,
mas você tá com expectativa do livro, né? Eu acho que é um livro que tem potencial para prêmio, não sei o quê. E eu falei, olha, o meu maior prêmio é ser lida, eu acho. Então, assim, o que eu quero é que o livro chegue nas pessoas, que as pessoas leiam o livro e que se identifiquem, que gostem, ou não, e se não gostarem também, eu quero saber por que não gostaram, né? E eu acho que também, uma outra coisa para mim importante, são, nesse processo, assim, desde que eu entrei, né, nesse meio literário, são essas alianças com outras mulheres autoras, assim. Eu acho que isso é muito fantástico, sabe? Quando a gente, né, se conhece, se une e vai encontrando essas coisas que tem em comum, né? Vai encruzilhando aí, né, as nossas histórias e percebendo o que é que a gente tem em comum. E também o que nos diferencia, né? Então, eu acho que para mim tem, assim, é isso. Eu quero ser lida, eu quero que as pessoas leiam o livro e eu quero fortalecer esses laços também com outras escritoras e outras autoras, que a gente tem muita gente boa escrevendo, muita gente boa produzindo, assim. E acho que a gente tem um futuro muito, muito legal pela frente, né, na literatura escrita por mulheres. Maravilha. Eu acho que é isso, né, Isa? A coisa mais linda que tem surgido nesses últimos anos é essa irmandade, né, que as escritoras mulheres no Brasil criaram, assim, né? Eu acho isso incrível, assim, porque são muitas mulheres que se uniram e que se unem e que andam de mãos dadas e que uma leva a outra. Tem uma coisa bonita de você ver que há uma vibração, assim, uma alegria genuína quando uma dessas mulheres é publicada, sei lá, fora, ou ganha algum prêmio, ou está sendo vendido sei lá quantos mil exemplares de livro, aí você vê assim, cara, uma mulher e sei lá, própria Carla Madeira, 1,5 milhão de livros, você pega e diz assim, cara, uma Que mulher, marca incrível, entende? Que coisa linda isso. Então, eu acho que, assim, claro, a gente quer ser lida, a gente... Eu sou muito feliz de ter tido essa oportunidade, graças à Companhia das Letras, a minha agente literária fora do Brasil, a Nicole, de estar sendo publicada fora do Brasil, de estar em tantas línguas, em tantos lugares, mas, assim, no fundo, o que a gente quer é ser lida no nosso país, né? A gente quer ter essa troca, esse diálogo, né? Então, eu acho que de tudo, assim, a coisa mais incrível que me aconteceu foi eu saber que o Água era o livro mais retirado na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul durante 2 meses. Olha que legal. Fiquei muito feliz, assim, que era a biblioteca pública mais antiga lá do estado, ela é centenária, e durante 2 meses do ano passado ele foi o livro mais retirado. Eu acho que isso foi a coisa mais linda que aconteceu, assim. Legal, gente. Nossa, muito obrigada por terem vindo para Elas na Escrita, por conversarem comigo durante essa horinha. Foi uma horinha muito gostosa. Adoro vocês duas, adoro a escrita de vocês. E para quem não leu ainda, então, pra gente chegar em cada vez mais leitores, procurem lá. É facinho achar Dia Nobre no Instagram. Coloca Dia Nobre que vocês vão achar. A Morgana também, como Morgana Kretzmann, acho que vocês encontram rapidinho. E procurem os livros delas, então. Vamos ler, vamos fazer esses livros circularem cada vez mais. Obrigada, gente, pela presença. Obrigada, e leiam a Isa. Isabela de Andrade também, gente. Leiam também, procurem aí. Leiam a Isa, leiam. Obrigada. Muito obrigada. Foi gente. ótimo. Tchau, tchau. E fechamos. Que rápido. Não é? Passa rapidinho.